domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. O apóstolo Paulo diz que essa é a data mais importante do cristianismo. O apóstolo Paulo diz que a coluna vertebral do cristianismo, toda a base, tudo que sustenta o que nós cremos, está fundamentado na ressurreição de Cristo. Eu queria compartilhar isso com os irmãos nessa manhã. E nós vamos fazer uma pregação expositiva, né? E o que é uma pregação expositiva, irmãos? É quando você deixa a palavra de Deus falar. Você é apenas um mensageiro de Deus. Você não traz uma mensagem nova de Deus. Tem muitos pastores aí, muitos líderes religiosos, melhor dizendo, que entendem o seguinte, que eles estão trazendo uma nova revelação de Deus. Todo mundo que fala isso funda uma nova seita, né? Uma nova religião, sempre porque eles têm uma nova visão de Deus. E para evitar esse tipo de coisa, para evitar esse tipo de problema, nós usamos as pregações expositivas, porque você comenta a Bíblia, todos leem a Bíblia, né? Na Reforma Protestante, isso começou a tomar força muito na Reforma Protestante, quando os reformadores lançaram 5 fundamentos, que é só a fé, ou seja, somos salvos somente pela fé, somente pela graça, né? Somente pela graça, através da fé, somos salvos pela graça, através da fé, sola escritura, ou seja, somente pelas escrituras. O que está aqui é a palavra de Deus. O que está aqui é a palavra, o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, a Igreja Católica acha que a igreja está acima da palavra, porque eles falam que a igreja que gerou a palavra. Nós não cremos assim. Respeitamos o pensamento diferente, mas nós não cremos. Nós cremos que a palavra de Deus, ainda que Deus usou homens de Deus para escrever, a palavra está maior do que os nossos pensamentos. Por isso que existem tantas coisas que não estão na Bíblia, que são pregadas por eles. Então nós nos atemos única e exclusivamente à palavra. Quando Paulo estava pregando na igreja, me fugiu o nome, que ele falou assim, olha, eu vou lembrar aqui, né? Os irmãos vão me ajudar também. Ele falou assim, olha, os irmãos lá são muito mais nobres, porque tudo que eu falava, os bereanos, né? Tudo que eu falava, eles conferiam na Bíblia se o que eu estava falando era verdade. Então isso é uma atitude nobre, uma atitude digna. Você saber o que a gente está falando aqui é a verdade. Por isso que nós usamos essa modalidade. Tem gente que acha muito chato, acha muito cansativo, e prefere aqueles pregadores que ficam contando causos, tipo stand-up e tudo mais. Qual que é o problema? É que ele pode estar falando algo que é uma visão pessoal dele, que não é necessariamente o que a Bíblia diz, né? Então, quando nós nos movimentamos pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós vamos, você pode conferir realmente se isso aqui é a palavra, o que nós estamos falando é a palavra de Deus. Eu queria ler com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 4, versículo de número 25. Romanos 4, 25. Perdão, capítulo 4, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus:
Romanos 4, versículo número 20. Entretanto, Abraão nunca duvidou. Creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. E foi por causa da fé de Abraão, que Abraão foi aceito por Deus. Agora, essa declaração magnífica, que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé, não foi somente para benefício de Abraão. Ela também foi escrita para nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão, quando cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus. Então presta atenção. Deus prometeu para um homem de 100 anos que ele seria pai. E a Bíblia fala que esse homem já não tinha mais ereção. Ele tinha acabado todo o seu vigor, toda a vitalidade. A esposa desse homem tinha 90 anos de idade, era Sara. E ela também, além de... A Bíblia fala claramente que o seu útero estava amortecido, estava morto, não tinha vida. E além disso, ela era estéril, então tinha dois agravantes. Quer ver? Muda essa versão para a gente, põe na NVI, só para a gente, a partir do versículo 20, ela... vai para o 21, olha, 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, foi chamado, lhe foi acreditada a justiça. As palavras lhe foi acreditadas, lhe foram escritas na pensa. Não, volta lá no versículo 20. Aqui, ó. Eu acho que é um pouco antes aqui, onde vai falar, eu acho que eu pulei, é um pouco antes, mas deixa para lá, vocês podem conferir no capítulo 4, onde fala que Abraão tinha 100 anos, a Sara tinha 90, Abraão era impotente já havia adormecido, e Sara, o seu útero estava já amortecido, como diz a Bíblia. E quando Deus falou para Abraão que ele seria pai, Abraão creu apesar disso. Falou, eu sei que eu não tenho a mínima condição de ser pai, eu sei que a minha esposa não tem a mínima condição de ser mãe, mas Deus prometeu. E é importante os irmãos saberem disso. A fé não nega a realidade, irmãos. A fé não nega a realidade. Tem muito ensino falando isso, que a fé nega a realidade. Isso não é verdade. A fé nunca nega a realidade. Se você recebe esse negócio de você ficar falando positivamente, crendo que isso pode mudar, não tem base bíblica. Tipo, se você está morrendo de dor de cabeça, você nega a dor de cabeça. Eu não estou com dor de cabeça, eu não estou com dor de cabeça. Isso não é verdade, isso não é. Não, irmão, você está com dor de cabeça. A solução não é você negar a dor de cabeça, é você pedir Jesus para te curar a dor de cabeça. Senhor, me cura dessa dor de cabeça, me cura dessa enfermidade. É você encarar o problema, reconhecer o problema e lutar com o problema. A Bíblia nunca nos ensinou a negar a realidade. Jesus falou assim, olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão problemas, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, gente, problema faz parte da vida, mas não desanima, não deixa o problema te abater, porque quando você se abate diante de um problema, aí as coisas complicam. Foi o que, você vê que toda vez que Jesus ia curar alguém que estava desanimado, Jesus chegava, olha, tenha bom ânimo. Então primeiro Jesus trabalhava o ânimo da pessoa,
depois Jesus operava o milagre. Então, é importante nós estarmos, não nos abatermos, estarmos animados diante da circunstância. Então, Abraão creu na promessa, ele não negou a realidade, e ele cria que Deus era poderoso para dar vida para ele e para a mulher dele. E porque ele creu, a Bíblia diz que ele creu que da morte podia nascer vida. Olha só, é o que a Bíblia está dizendo. Ele creu que da morte podia nascer vida. E então, ele diz aí no versículo 24, lá, né? Ela também foi escrita para nós, assegurando-nos que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão, quando cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. E o versículo 25, ele faz uma sentença fantástica. Ele diz assim, versículo 25, ele morreu pelos nossos pecados. Irmãos, Paulo faz uma distinção aqui e nós precisamos ter claro. Já falei isso aqui várias vezes e vou falar isso aqui infinitas vezes ainda. Isso chama-se catequel, de onde vem a palavra catecismo, quer dizer, ensino por repetição. Essas coisas, ensinamento tem que ser inculcado. O Deuteronômio 6 fala, inculca isso na cabeça dos seus filhos. Nós temos que inculcar, aprender isso. Paulo separa a morte da ressurreição. Nós precisamos entender o propósito de cada um. A morte tinha um propósito, a ressurreição tinha outro propósito. O propósito da morte era pagar uma dívida do homem com Deus. Porque o homem jamais poderia ser resgatado, jamais poderia ser livre, o homem jamais poderia ser liberto se ele não pagasse pelo pecado que ele cometeu lá no Éden. O pecado de Adão sempre, ele passou através de um homem, Adão, todos pecaram, todos foram feitos pecadores, todos. E esse pecado tinha que ser tratado. Deus não é como nós, que muitos pais falam assim, chega lá em casa, nós vamos acertar, nós vamos ver. Aí chega lá, o pai não lembra de nada, e o menino... Não, Deus não faz isso. Deus, quando fala que vai nos disciplinar, ele nos disciplina. Ele nos corrige. Ele é pai. A Bíblia fala que Deus nos disciplina porque Ele é pai. Nós não somos filhos bastardos. Ele é pai. Ele vai nos corrigir. Então, lá na cruz, Jesus tratou com o Pai acerca dos nossos pecados. Lá na cruz, Jesus pagou os nossos pecados. Está dizendo, Ele morreu pelos nossos pecados. Então, por que Jesus morreu? Para pagar os nossos pecados, para nos salvar, para nos libertar. Esse foi o propósito da morte de Jesus. Ele morreu para pagar uma conta que a humanidade tinha com Deus, e se não pagasse essa conta, nós jamais poderíamos ser livres, aceitos como membros da família de Deus, jamais. Por quê? Porque há uma máxima no universo por Deus, e que Deus não revoga, Deus não muda, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, ou seja, é impossível haver perdão de pecado se não houver derramamento de sangue. Então, Ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado. Agora ele vai falar da ressurreição. Por que Jesus morreu? Ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de nos fazer retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Ou seja, e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, é a ressurreição de Jesus, e para nós, e nós estamos estudando, né, talvez eu sei que é difícil para você separar, a morte é um problema de Cristo com Deus Pai. A ressurreição é um problema de Cristo conosco. A ressurreição quer dizer que todos os nossos pecados foram perdoados, o Pai recebeu a oferta, Jesus pagou o preço, e agora Ele ressuscitou para mostrar para nós que todos os nossos pecados estão perdoados, que nós agora somos justos diante de Deus, como se nunca nós tivéssemos pecados na vida. Todas as nossas transgressões foram apagadas. Não existe nada mais.
O inimigo não pode nos condenar de nada, não há mais maldição, não há nada. Tudo foi perdoado. Como é que eu tenho certeza disso? Através da ressurreição. A ressurreição é a certeza de que eu sou salvo, de que eu sou filho de Deus, de que todos os meus pecados foram perdoados. Qual é a prova de que todos os meus pecados foram perdoados? Cristo ressuscitou. Essa é a prova. Por isso que Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, os nossos pecados foram perdoados. Qual que é a prova, a garantia que nós temos, a certeza que nós temos que todos os nossos pecados foram perdoados? É que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é a certeza. Então, eu queria ler com os irmãos agora 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim, Paulo dizendo: pois se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Quer dizer, se não há ressurreição, se Lázaro não ressuscitou, o filho da viúva de Naim não ressuscitou, todos os exemplos de ressurreição na Bíblia, eles creem, há uma ideologia, né? Existem várias filosofias. Na época principal era o gnosticismo. E o gnosticismo, que é uma religião que tem até hoje, né? Ensina o quê? Que você tem que separar o corpo da alma, do espírito. O espírito é bom, o corpo é ruim. Então, eles chegam a dizer o seguinte, e tem muitos crentes, né? Ontem até eu e o Edinaldo estavam conversando sobre isso, existem muitos crentes que se justificam falando isso. Não, eu cometi pecados, eu errei, porque esse corpo é isso mesmo, ele é pecador. Mas o meu espírito, ele é de Deus. Essa dicotomia, essa pluralidade, isso é uma filosofia diabólica. Isso é diabólico. Isso é um ensino gnosticismo que fala o seguinte: o corpo é pecador e o espírito é bom. Então, como é que eu me liberto? A morte me liberta do meu corpo. Meu grande problema é meu corpo. Então, quando eu morro, eu me liberto do corpo e agora o meu espírito é livre. Ele é bom. O grande problema é que eu não manifesto a bondade que há em mim é por causa do meu corpo. Então, quando você ensinava para ele que havia ressurreição, ele fala: não, como é que você liberta, fica livre para ser uma pessoa boa, aí você volta e encarna, não reencarna, encarna de novo no mesmo corpo. E isso não faz sentido, você volta a ser ruim. Então eles não criam na ressurreição porque eles acham que a morte nos libertava a pessoa por pior. Então tudo que eu fazia não havia certo nem errado. Essa ideologia acontece até hoje. Não há conceito de certo e errado. Todo mal que eu faço é porque o meu corpo é mau. Então joga a culpa no meu corpo, mas quando eu morrer eu vou ter um espírito bom. Isso não é Bíblia, isso é gnosticismo, isso é uma seita herética, apesar que existem muitos adeptos, muitas filosofias nesse sentido. Então Paulo está dizendo, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Vamos continuar, vamos rapidamente aí. Versículo 2, né? Nós lemos versículo 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 1. Olha lá. Agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho. Eu tinha dado a referência errada para vocês aí. 1 Coríntios 15, 1. Agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês. Vocês o receberam e a sua fé está solidificada sobre esta mensagem. E esta é a boa nova que os salva se vocês ainda crerem firmemente na palavra que anunciei a vocês. Se não, vocês creram em vão. Se vocês não creram no que eu estou falando, vocês estão perdendo tempo. Eu lhes transmito desde o início o que foi transmitido, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados. Está vendo? Paulo de novo repetindo, Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. 4. Atenção, versículo 4 aí. Travou aí? Então deixa eu ler aqui. Cristo e foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois, segundo as Escrituras.
né? Esse é o fundamento. Vamos embora. 5. Ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Apareceu às mulheres, depois apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12. E depois disso ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 pessoas reunidas, Cristo apareceu ressuscitado. Então foram provas incontestáveis. E ele diz, muitos dos quais ainda estão vivos. Então quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele dizia, desses 500 irmãos, a maioria está viva. Pessoas viram Cristo ressuscitado, embora alguns já tenham morrido. 7. Depois apareceu a Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão dele. É o Tiago, filho de Maria. E Tiago, a Bíblia fala que Tiago não cria em Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, não cria em Jesus. Interessante, né, irmãos? Tiago, irmão de Jesus, não cria em Jesus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus aparece sozinho para Tiago. E Jesus tem uma conversa com Tiago, o irmão dele, o irmão de Maria, filho de Maria. Ainda que a igreja católica não admite, mas é a Bíblia. Era um primo. Irmão, a Bíblia está falando irmão, né? Aí torce, é primo. Não, irmão é irmão. A Bíblia fala isso vários, não é só um versículo, existe vários versículos. Então, Jesus aparece para Tiago, e com essa conversa, Tiago se converte. E vem a se tornar o líder da igreja em Jerusalém. E depois é o escritor daquela carta de Tiago que nós temos. Quem escreveu aquela carta de Tiago foi o Tiago, que não era apóstolo, era irmão de Jesus. Ok? E a todos os apóstolos, né? Mais tarde a todos os apóstolos, porque Tomé não tinha participado da primeira aparição. 8. Por último, ele apareceu também a mim. Paulo depois, anos depois, né? Bem depois dos outros, como se eu tivesse nascido fora do tempo, né? Pois sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, Paulo admitindo aí que ele não fazia parte dos 12 e que ele foi chamado por Deus depois, né? Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. A graça que ele me concedeu não ficou sem resultados, pois tenho trabalhado mais arduamente do que todos eles, embora não fosse eu que efetivamente estivesse fazendo a obra, né? Eu vim bem depois, mas ele tem consciência, né, de que Deus está me usando e eu estou fazendo uma obra maior do que todos os outros apóstolos, porque Paulo levou o evangelho, enquanto os apóstolos ficaram no primeiro momento em Jerusalém, ele saiu de Jerusalém, foi para Antioquia, depois foi para Antioquia da Síria, depois foi para Turquia, evangelizou todo a parte oeste da Turquia ali, aquelas cidades, Filipenses, todas as cartas do Apocalipse, né? Éfeso e tudo mais. Foi para Grécia, para a Europa, evangelizou, foi para a Itália, e depois, possivelmente foi até na Espanha, que é o que ele fala lá em Romanos. Então Paulo ele levou o evangelho ao mundo. Paulo foi o cara que Deus usou para pregar o evangelho ao mundo. E ele diz, e sim, a graça de Deus está comigo. Ou seja, não foi eu que fiz isso, mas foi o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, que fez todas essas coisas. Versículo 10. 11 agora. Não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, se eu ou eles. O importante é que nós pregamos o evangelho a vocês e vocês creram nele. O importante é que houve salvação, né? 12. Mas se vocês creram no que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, você vê que todo o assunto aqui, ele tá falando a ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos. Por que alguns de vocês andam dizendo que não existe ressurreição dos mortos, né? Por que existem pessoas negando a ressurreição? Por que existem pessoas que negam a ressurreição de Cristo? É isso que ele está falando. Pois se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se ele ainda está morto, se Cristo não ressuscitou, então toda a nossa pregação é inútil. Olha o que Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, toda a nossa pregação é inútil. Não faz sentido a fé cristã sem ressurreição.
Não há motivo para congregarmos. Tudo que Cristo falou não é verdade. Cristo está morto, como todos os homens. Então, ele só fundou uma nova religião. E nós precisamos entender isso, que o cristianismo não está fundamentado, presta atenção nisso. O cristianismo não está fundamentado nos ensinamentos de Cristo. O cristianismo está fundamentado na pessoa de Cristo. Diferente de todas as religiões. Você pega, por exemplo, o budismo, o islamismo, todas essas religiões, os ensinamentos deles são mais importantes do que eles mesmos. Tudo que Buda falou é mais importante do que Buda. Tudo que Maomé falou é mais importante que Maomé. No cristianismo, não. Tudo que Jesus falou não é mais importante do que a pessoa de Jesus. Porque sem a pessoa de Jesus habitando em nós, tudo aquilo que ele falou é impossível de se praticar. Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou amar meus inimigos? Tudo isso não faz sentido. É impossível do ser humano obedecer se Cristo não estiver nele. Então, Cristo é a base da nossa fé. Então, a nossa fé está fundamentada na pessoa de Cristo. E porque a nossa fé está fundamentada na pessoa de Cristo, nós seguimos os seus mandamentos. Mas não tem como eu querer obedecer os mandamentos de Cristo sem Cristo. Então, Cristo é o centro da nossa fé. A ressurreição, e isso está demonstrado na sua ressurreição. É o que Paulo está dizendo, e se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. 15. Se eles, 15, né? E nós, os apóstolos, seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus, porque dissemos que Deus ressuscitou Cristo, e isto, logicamente, não é verdade, se os mortos não ressuscitam. Se eles, os mortos, não ressuscitam, vocês voltaram o versículo aí, não? Se eles, os mortos, não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil e vocês ainda estão sob condenação dos seus pecados. Então presta atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil e vocês ainda estão sob a condenação dos seus pecados. Ou seja, está todo mundo no inferno aqui. Se Cristo ressuscitou, todos nós estamos perdidos e condenados. Se Cristo não ressuscitou, está todo mundo no inferno. Entende? Que todos os ensinamentos da Bíblia, só faz sentido na ressurreição, porque a ressurreição é a prova de que todos os nossos pecados foram perdoados. Versículo 18. Nesse caso, todas as pessoas que já morreram em Cristo estão perdidas. Então, nós estamos perdidos, todo mundo. Davi, Moisés, Elias, Abel, todo mundo está condenado. Ele continua dizendo, versículo 19. E se o fato de sermos servos de Cristo só nos traz esperança para esta vida, ou seja, se eu crer em Cristo e esperar somente aqui, uma vida melhor por eu ser crente, então somos os mais infelizes de todos os homens, os mais desgraçados, né? Os mais infelizes. Se nós pensarmos que o que Deus tem para nós é somente aqui nessa terra, é o contrário, o que Ele tem para nós além é muito superior. 20. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre muitos dos que já morreram. Cristo formou agora um novo povo. A partir de Adão nasceu uma geração de homens pecadores. Adão deu início a uma série de homens pecadores. Eu estava observando meus dois netinhos, Pedro Lucas e o André. E o Pedro Lucas tem muito ciúme do André. E às vezes ele maltrata, né?
semana mesmo eu fui carregar os dois no carro, no banquinho lá atrás. O André gosta de sentar bem no meio, o lugar do meio do carro é dele. E o André sentou, ele empurrou o André assim, o André caiu no carro lá. É dele o lugar. Aí eu falo assim, cara, quem que ensinou para ele a ser tão cruel com o irmãozinho assim? Né? Ele faz, eu estava no ensaio aqui quarta-feira, ele estava chutando esse cabo de microfone aqui. Aí eu peguei e falei para ele, ó, não chuta, não chuta. Aí ele olhava para mim, chutava e ria. Chutava e ria. Eu falei, cara, quem ensinou esse menino a provocar? Ele sabe que está errado, mas está provocando. É o pecado, irmão, é a natureza pecaminosa. Isso nasce com todos nós. Ninguém, a mamãe e o papai não nos ensinou a mentir. Esse cara surpreso quando viram nós mentindo para eles. A mentira faz parte, o engano. Tudo isso é natureza pecaminosa, é a natureza adâmica. E Jesus Cristo veio para formar uma nova criação. Jesus Cristo formou uma nova gênese. Então, por isso que a Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, nós somos nova criatura. Deus formou um novo Éden. Jesus, ele é o último Adão, ele não é o segundo Adão. Algumas pessoas acham que Jesus é o segundo Adão, não. Ele não é o segundo, ele é o último. Então Jesus formou uma nova geração, um novo povo. Ele vai falar isso lá em Colossenses, em Efésios. Ele formou um novo povo, a família de Deus. Cristo morreu e ele é o primeiro de uma série, porque Deus quer formar uma família de filhos iguaizinhos a ele, iguais a Jesus. Essa é a intenção de Deus. Então Jesus é o primeiro, é a primícia dos que já morreram, né? Continuando aí. A morte veio ao mundo por meio de um só homem, Adão, e a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Cristo, né? Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, todos nós agora morremos, vamos fazer morrer essa velha natureza, essa natureza pecaminosa, essa natureza adâmica. Vamos fazer morrer, a Bíblia fala, isso é santificação, que a Bíblia chama de santificação. Irmão, pega essa natureza sua velha e mata ela, põe ela na cruz. É o que Jesus falou. Jesus disse, olha, negue-se a si mesmo, crucifica esse homem velho, esse Adão que está em você, crucifica. Mata ele. E como é que nós matamos, irmão? Lendo a palavra de Deus, orando, meditando, orando, louvando, enchendo-nos com a presença de Deus. É a forma que nós temos de matar esse velho homem que habita em nós. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23. Cada um, entretanto, por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Então, olha o que Paulo está dizendo. Da morte, da ressurreição de Cristo, ele foi o primeiro, até o dia da sua volta, e ele diz que no dia da volta dele, todos os que tiverem morrido vão ressuscitar. Quando ele voltar, todos os que tiverem morrido vão ressuscitar. Todos. Então, a ressurreição, ela é uma fé fundamental do cristianismo. Todos vão ressuscitar. E os que estiverem vivos, quando Jesus voltar, serão transformados. E todos vão habitar eternamente com o Senhor. Continuando, ele diz, versículo 24. Depois disso virá o fim. Depois disso virá o fim. Quando ele devolverá, quer dizer, depois de Jesus voltar, quando ele devolverá o reino de Deus ao Pai, depois de destruir todo domínio, autoridade e poder. Quando Jesus voltar, ele vai exercer o reino aqui nessa terra. Ele vai exercer o reino aqui nessa terra. Toda a terra será rendida a ele. Continuando, ele diz, 25, né? Porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo, né, a ser destruído é a morte. Quando Jesus voltar, até a morte, a Bíblia fala em Apocalipse, a morte é um espírito.
até a morte vai ser presa. Na eternidade, ninguém vai morrer mais. A morte, ela só tem força sobre nós por causa do pecado de Adão. É o que ele vai dizer agora no versículo 27. Porque o Pai sujeitou tudo debaixo de seus pés, exceto naturalmente que Cristo não domina sobre o próprio Pai. Quer dizer, Deus entregou tudo a Cristo, menos a Trindade, que lhe deu esse poder de dominar. 28. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então o próprio Filho também se colocará sob a ordem daquele que lhe deu vitória sobre todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, quando Cristo voltar, ressuscitar a todos, Ele entregará o reino ao Pai. Está aqui, olha, os filhos, a família que o Senhor quis que eu formasse. Jesus vai chegar diante de Deus com todos nós e falar que está aqui a nossa família, os filhos que o Senhor nos deste. 29. Deixa eu só, vamos pular um pouquinho por causa do tempo. Vamos ver, pula para o 42 aí. Vamos pular para o 42. De igual modo será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal, mas quando ressuscita é imortal. Então presta atenção. Adão era uma semente. Por que Adão tinha que estar errado? Porque a semente tem que morrer. Adão foi a semente, deu errado, morreu. Mas porque tudo deu errado em Adão, Cristo veio. Então, primeiro é semeado o mortal, mas quando ressuscita é imortal. Continua. 43. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra. Entretanto, estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Então, presta atenção. Quando Cristo voltar, eu não terei esse corpo aqui. Eu falo para as pessoas, gente, lá no céu eu vou ser sarado. Entendeu? Mais bonito que eu sou, mais inteligente que eu sou, né? Um corpo mais sarado que eu agora. Lá no céu é perfeito. Lá tudo é perfeito. Um corpo de honra, um corpo de glória, um corpo glorificado, um corpo que habita a plenitude de Deus, um corpo que não é sujeito ao pecado, um corpo imortal, um corpo pleno. Pleno. Irmão, quando Cristo vier, deixa eu até brincar um pouquinho aqui. Tem irmãs que são muito bonitas, né? Tem silicone aqui, tal. Quando Jesus te arrebatar, você sobe e esse negócio fica tudo, cai tudo aqui. Vai ficar, silicone não vai subir. Não estou pregando contra, só estou falando assim, que isso não vai para lá, entendeu? Só vai o seu espírito. Então, assim, às vezes você está tirando vantagem, mas lá no céu não vai ter essa vantagem, né? Irmão, não sou contra, pelo contrário, acho bonito. Vamos lá, tá? Vamos lá. Olha só, entretanto estarão todos cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles são semeados em fraqueza, esse corpo fraco, né? Porque agora são corpos mortais. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força. 44. Quando morrem, são apenas corpos humanos. Porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais e de uma outra natureza. Nós estamos falando dos salvos, irmãos, e dos perdidos. A Bíblia fala que os perdidos vão ter um corpo de desonra, de ignomia. Aliás, a Bíblia nem chama ele de ressurreição. A Bíblia não chama que os ímpios vão, a gente chama para ter uma expressão teológica, a ressurreição dos infiéis. Mas nem a Bíblia chama de ressurreição. Vai brotar aqueles monstros, aqueles zumbis, igual filme de terror mesmo. Como que é? Walking Dead, né? Aqueles zumbis, aqueles troços horrorosos, diante de Deus, aqueles monstros. É monstro. A Bíblia fala que é corpos de desonra. Vamos lá. Quando morre são apenas corpos, pode deixar no 44. Quando morre são apenas corpos humanos, porém quando ressuscitam são corpos espirituais. Como existem corpos naturais, assim também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano, natural. Mas o último Adão, está vendo? A Bíblia chama o último Adão é mais do que isso, pois ele é espírito vivificante. Ou seja, enquanto Adão passou morte, Cristo passa vida. Vida de santidade, vida de comunhão, vida plena em Deus. Versículo 46 diz: nós
temos primeiramente esses corpos humanos. E mais tarde Deus nos dará corpos espirituais. Amém? Está entendendo isso, irmãos? Que Deus vai dar a nós corpos espirituais. Corpos espirituais. Um corpo glorificado. Nós poderemos atravessar a parede, não estaremos limitados às leis da física. Nós poderemos estar aqui, de repente estou lá em Tóquio, de repente estou lá nos planetas. Os nossos corpos são corpos glorificados, melhores do que dos anjos. Nós temos primeiramente os corpos humanos, mais tarde Deus nos dará corpos espirituais. 47. Versículo 47. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o Adão. Mas o segundo homem veio dos céus. Eu sou filho de Deus. A minha natureza é do céu, a minha natureza é de Cristo. A sua também. 48. Versículo 48. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quanto passam a pertencer a Cristo terão um corpo celestiais. Presta atenção. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo terão um corpo celestial. Um corpo, irmão, nós teremos. Como que é um corpo celestial, pastor? Irmãos, a gente fala aqui essas coisas, mas nós não temos noção. Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais boca alguma proclamou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus vai nos dar um corpo glorioso, onde nunca mais haverá pecado. Nunca, nunca mais haverá pecado. Perfeição, irmão. Não haver, a Bíblia fala: não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá trevas. É um dia eterno. A eternidade é chamada de dia eterno, porque nunca haverá, o sol vai se pôr, porque a luz do Cordeiro vai iluminar, vai ser um dia eterno, não haverá noite ali. 49. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Hein? Um dia nós teremos um corpo igual ao de Cristo. Amém. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Um dia nós teremos um corpo igual ao corpo de Cristo. Você já parou para pensar isso? Que um dia essa lata velha aqui vai ter um corpo igual ao de Cristo. Fantástico, né? 50. Digo-lhes isso, meus irmãos: um corpo terreno feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Esses nossos corpos mortais não podem herdar o que é imortal. O mortal não herda o imortal. Continuando. Eis que lhe estou, agora presta atenção. Eis que estou contando a vocês um mistério, um segredo maravilhoso. Olha o que Paulo está dizendo. Eu quero contar para vocês um segredo maravilhoso, um mistério. Nem todos morreremos. Amém? Talvez o pessoal da minha geração vá. Mas eu acho muito difícil os nossos filhos morrerem. Ah, pastor, como? Pelo que a gente está vendo acontecer aí, a Bíblia deixou sinais para a gente ver. Jesus falou assim: olha, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, o sodomismo mandando no mundo, a imoralidade sexual, a orgia, e você nem pode falar ou pensar diferente. A humanidade só pensando em comprar, vender, pensando em edificar. Jesus falou isso lá em Lucas, né? Que os homens vão pensar em plantar, colher, edificar, e serão como os dias de Sodoma e Gomorra. Irmãos, e nós já estamos vivendo esse dia, onde a sodomia está acima de tudo. Os pecados, a imoralidade sexual, isso agora não é mais, estão querendo falar que não é pecado. Irmãos, nós estamos vivendo, Jesus deu vários sinais, um deles fala: será como nos dias de Sodoma, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamentos, só orgia, só pornografia, só imoralidade. E Jesus falou: quando vocês virem essas coisas acontecerem, sabe que está próximo o dia.
E ele está dizendo, Paulo está dizendo, nem todos nós morreremos, porém todos seremos transformados. 52. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, 1/1000 de segundo. Aqui, nas Américas, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, simultaneamente, olha só, quando for tocada a última trombeta, e todos os que já morreram, de repente ressuscitarão. Vai tocar uma trombeta, um som muito alto, todos no mundo que ouvirem a trombeta, os salvos vão ressuscitar, com novos corpos que jamais morrerão, e todos nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Continuando, ele diz, porque os nossos corpos terrenos e o que temos agora, e os que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais que não podem morrer. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira esta escritura: a morte foi tragada pela vitória. Jesus venceu a morte. Amém? Jesus venceu a morte. Vamos ver rapidamente, eu quero só ler 2 referências com os irmãos. Mateus 24, 30, onde Jesus traz esse ensino para nós. Pega aquela Bíblia aqui. Mateus 24, 30 diz assim, Bíblia: depois finalmente aparecerá no céu. Olha só, Jesus falando, um sinal da minha vinda, e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo verão, presta atenção, as nações do mundo verão o Filho do Homem. As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu com poder e grande glória. O mundo inteiro, noite é um lugar, tarde em outro, manhã em outro, mas o mundo inteiro verá Jesus vindo em glória. Os mortos ressuscitam, encontram com Ele nos ares. Os vivos são transformados e encontram com Ele nos ares. E toda a humanidade vai ver isso acontecer. Isso é promessa dele. Versículo 31. Ele enviará os seus anjos com um som, olha só, com um som poderoso, com o som de um poderoso toque de trombeta. Uma grande trombeta vai soar, e eles reunirão os seus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e do céu. Todos nós nos reuniremos ali, nesse lugar. E eu quero encerrar lendo aqui em Apocalipse, a última referência, capítulo de número 11, versículo 15, só para nós encerrarmos. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta. Presta atenção, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve vozes altas bradando no céu. O reino deste mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo. Olha o barulho que as pessoas vão ouvir. Toca uma grande trombeta da entrada do rei e os anjos declaram em grande voz: o reino deste mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Versículo 16. E os 24 anciãos, sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se com os rostos no chão em adoração a Deus, dizendo:
Nós lhe agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, porque agora o Senhor tomou posse do seu grande poder e começou a reinar. Amém. 18. As nações ficaram iradas contra o Senhor, porém agora é a sua vez de ficar irado contra elas, e o tempo de julgar os mortos e recompensar os seus servos, tanto os profetas como o seu povo, e todos os que temem o seu nome, tanto os grandes como pequenos, e de destruir aqueles que causaram destruição à terra. Vai tocar a trombeta, e nós seremos arrebatados na presença do Senhor. Os que tiverem partido, tiverem mortos, vão ser ressuscitados.